Fala pessoal do bom com vocês. Hoje é sobre terror sim. Hoje é sobre terror, 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 terror. Hoje a gente tá aqui para ver o vídeo do Bomba Atômico, mais um vídeo do Thales. As fitas corrompidas de Little Red. Por algum motivo me deu um branco na cabeça agora, porque eu tô falando Thales a live inteira, e por algum motivo me deu um branco na minha cabeça e eu pensei, e se o nome dele não for Thales e eu estou falando errado esse tempo inteiro? É aquela coisa que a gente pensa em, velho, na moral. Vamos ver como é que fica com a luz apagada, né? Se ficar muito ruim, eu volto assim dessa luz. Tá, começa. Você nunca vai entender o quanto é difícil descrever uma descoberta que é tão vaga em sua própria existência. Tão Realmente. fora do lugar. Mas tão apropriada que irradia crenças ficcionais. Mas aqui está. Eu não achei que ele fosse ficar tão ruim agora. Peraí. Vai ter que ficar a luz acesa mesmo. Em forma física descansando dentro do leitor de discos do computador. Eu venho até você em busca de uma resposta. Algum tipo de Hum. conclusão para o que isso tudo significa. Essa transferência incompleta de uma fita para empregados da Little Reds Animatronics estava escondida no gabinete de CDs do meu pai. Ai. Eu me sinto estranho toda vez que eu olho pra isso. Como se Tá, fosse mais algo uma que eu história de não deveria ter em animatronics. mãos. Eu peço desculpas se essa maldição chegar Meu Deus, até tá você muito também. alto, peraí. E com essa mensagem bastante bizarra, a gente tem o nosso primeiro contato com o estranho caso que não só envolve a empresa que foi citada, como também um certo animatronic e muita, mas muita conspiração. Eu até entendo que o fato dessa narrativa Eu já vi esse vídeo, esse negócio aí? Eu acho que não, não lembro. envolver os bonecos possuídos que a gente já cansou de ver, pode acabar criando uma má Ele é primeira Doki Doki. impressão, até porque um dos motivos de eu ter caído nessa armadilha foi ter Depois achado Doki que a Doki é série bem se tratava assustador. de algum tipo de cópia de FNAF, ou mais um projeto genérico tentando surfar no hype de Walton Files. Mas, pra minha surpresa, não foi esse o caso. O que eu acabei encontrando foi uma história extremamente bem escrita e uma quantidade de conteúdo tão expansiva que, cara, eu realmente tô quase deixando de considerar esse projeto como um analog horror pra considerar ele um ARG em si, porque tem Caraca. bastante coisa, sério mesmo. Se bobear é nível porte content de conteúdo adicional. Eu não posso deixar de citar o segundo episódio da série, que se trata de um documentário dentro do próprio universo, tentando explicar os eventos misteriosos que conduzem a narrativa, sem contar os vídeos extras e imagens postadas pelo criador na aba comunidade. Little Red Transfer é uma série criada e publicada no canal A Quanta Filmes e que segue um estilo que remete superficialmente ao Walton Files e Analog Archives, à medida Tá, que a não é gente Walton Files, ainda bem. compilados de fitas ou clipes que aos poucos vão nos conduzindo na narrativa. Count your E é ears. importante deixar claro que Little Reds não é uma série muito focada no horror como um Harmony Horror Mas da FNAF não vida, dá medo, mas velho. sim ser um suspense psicológico. Dito isso, não esperem ver nada visualmente extraordinário, pois o Ah. que realmente faz essa série brilhar é sua narrativa interessante e como a mesma acaba se Ah, desenrolando. ok. Antes da gente começar a analisar os dois primeiros vídeos, eu vou deixar claro que o nosso trabalho no Pombo Atômico não substitui de forma alguma a experiência de assistir os vídeos originais, e se tu puder, seria legal tu aparecer lá nos comentários e dar um apoio pro criador, porque ele realmente merece. E com isso dito, vamos começar. Little Red's Transfer. Caraca, minha voz ficou... Nossa. Little Red's Transfer. A fita começa com a apresentação de algumas interferências surgindo sobre a tela de aviso da mesma. E não se preocupa, esse card basicamente é só um daqueles avisos clássicos contra a pirataria ou cópia não autorizada do conteúdo apresentado ali. A logo da empresa responsável pela criação da fita é apresentada, então enfim o vídeo se inicia. E botou, aguenta. Opa, antes de qualquer coisa, tenta não se distrair com o olhar sedutor desse camaradinho que surge na tela e se concentra na data apresentada ali. 88, Próximo ao é. título, a gente vê o ano de 1982 ser apresentado, Dois? indicando assim a nossa primeira data de uma possível ordem de eventos. O Tá. vídeo prossegue normalmente e o conteúdo da fita é aparentemente bem básico. O narrador começa descrevendo quais os pontos positivos que um funcionário da Little Reds pode ter acesso ao se afiliar à empresa, como ter uma vida inteira de riquezas, por exemplo. Mas não se engana, que ele não se refere a qualquer funcionário, mas os que compõem a posição específica de chefe do entretenimento digital. Em outras palavras, os carinhas responsáveis pela iluminação, máquina de vendas e, é claro, Muito bem. pelos animatronics. Basicamente, Mas sim, tudo que você envolve consegue. um cuidado mais técnico. Dessa forma, o vídeo se conclui com uma calorosa boas-vindas e mais algumas coisinhas interessantes acontecem. Tipo, ele falou que não é um vídeo
visualmente chocante, atrativo, se fala assim, sabe? Não é visualmente tão impressionante, é mais por causa da história mesmo. Tá, poxa. Pô, abaixa o volume aí, na moral. Com o fim dessa primeira sequência, Obrigado. a gente logo é jogado diretamente no meio da explicação do narrador com relação ao dito mascote da empresa, que no caso é o próprio Little Red. Essa parte é interessante porque enquanto o narrador comenta sobre o design do mascote e algumas coisas desnecessárias, no fundo a gente pode observar algumas informações bem interessantes sobre o restaurante em si, como por exemplo o fato dele existir desde 1960, ter foco em pistas de boliche e por último alguma coisinha curiosa com relação à última curiosidade relacionada aos anos 2000. Na foto representando o ano, a gente vê apenas a silhueta de um personagem escondido na sombra, algo Ah, o obviamente animatronic. bizarro. No entanto, no texto presente ao lado, a gente é apenas informado que o Little Red foi introduzido por um indivíduo chamado Hayden Burro, ou Hayden Bird. Eu sei, nome estranho. Porém, ele foi modificado durante o final dos anos 50 por outra pessoa chamada Allie Michelle. Parte da declaração dela é censurada, mas ela teria dito que o Little Red deveria ser um mascote com alguma coisa em específico para ser inclusivo. Mas tudo bem, qual a relação que esse texto tem com a imagem? Absolutamente nenhuma. Porém, isso vai ser algum elemento importante no momento Realmente, certo, com certeza. De qualquer forma, o narrador continua enaltecendo a empresa, afirmando que a rede de restaurante estava espalhada por todo o território estadunidense, a ponto de que a marca estava presente em todo tipo de formato possível, como em jogos, brinquedos, desenhos animados e esse tipo de coisa que aparece em qualquer história envolvendo boneco maluco de restaurante. O interessante desse ponto aqui é que o narrador deixa bem claro que o ponto principal disso tudo é o próprio Little Red e o quanto ele é um personagem icônico para a sociedade americana. Afinal de contas, ele não se trata apenas de um boneco estranho completamente vazio, mas sim de um importante pilar da infância de milhares de crianças. Sim. Little Red é maior que a própria vida. Com isso, nós somos levados ao ponto que também é obrigatório para esse tipo de história, que no caso é o manual de instruções ou regras de como realizar a limpeza e manutenção do animatronic principal. E essas regras são bem simples: não levar partes dos mecanismos para casa, realizar a limpeza dos animatronics durante a noite, tomar cuidado. Então, gente, eu tô aqui em outro dia, né? Porque eu fiz uma pequena mudança. Eu fiz uma pequena mudança aqui. E eu queria saber, a qualidade da câmera é melhor? Tá melhor? Ela tá mais de boa e tal, tá uma qualidade melhor, assim. Eu mudei umas coisas. Tá, eu não consigo. Eu não consigo. Cadê? Não, não é isso, não. Cadê? Tira isso aqui, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Eu falava e eu me ouvia. E aí ficava esse negócio. Eu não conseguia falar. Eu não consigo falar me ouvindo. Mas a qualidade da câmera tá melhor e tal. Mudamos as configurações e tal. Pra ver se fica um pouquinho melhor. Porque eu não sei, né? Talvez fique. Não sei. Tá bom, eu tô brincando. As mudanças que eu fiz na verdade foi isso aqui. Eu coloquei a câmera com qualidade um pouquinho maior. Mais pra um teste mesmo. Pra ver se meu PC vai morrer fazendo isso. Eu acho que não vai sair a 60 FPS, mas eu coloquei a câmera pra ficar em 1080-60, eu não sei se vai ficar. Depois da gravação eu vou ver. E eu esqueci de falar, né? Eu tô gravando em outro dia. Eu tava com muito sono aquela noite, era quase 1h da manhã já. Tava com muito sono. Aí eu pausei o vídeo e botei pra ver hoje. E é isso aí, vamos continuar vendo. Eu voltei um pouquinho aqui só pra relembrar mais ou menos o que aconteceu, né? Mas sim de um importante pilar da infância de milhares de crianças. Eu esqueci de desfazer isso aqui, peraí. Eu esqueci que aplicar os efeitos, senão a voz fica extremamente ruim. Eu acho que a minha voz está muito alta, provavelmente. Peraí. Um pouquinho mais. Ok. Vamos nessa. Eu acho que... faz certo, tá certo. Red é maior que a própria vida.
Com isso, nós somos levados ao ponto que também é obrigatório para esse tipo de história, que no Qual? caso é o manual de instruções ou regras de como realizar a limpeza e manutenção do animatronic Tá. principal. E essas regras são bem simples. Não levar partes dos mecanismos para casa, realizar a limpeza dos Peraí que animatrônicos a minha durante memória... a noite, A minha memória tá um coco hoje. Eu vou só... Aqui, ó, 6 minutos de vídeo. Eu vou reassistir o vídeo aqui rapidinho, só pra relembrar o que tava acontecendo, tá? Porque eu não tô lembrando. Ok, tudo certo. Então acabou que eu não teve quase nada, na verdade, explicando a parada. Mas agora eu lembrei o que tava acontecendo antes. regras de como realizar a limpeza e manutenção do animatronic principal. E essas Uhum. regras são bem simples. Não levar partes dos mecanismos para casa, realizar a limpeza dos animatronics durante a noite, tomar cuidado com possíveis sinais de mau funcionamento ou danos, afinal de contas alguns modelos são bem antigos e é bem possível que durante o processo algumas peças se desprendam ou algum parafuso acabe caindo naturalmente. Esses imprevistos também podem acabar fazendo com que o funcionário se machuque acidentalmente. Em caso de ferimentos, o narrador informa de que o funcionário rapidamente procure tratamento nos Música. centros de segurança localizados em cada uma das filiais da empresa. E ok, eu acho que o ouvido Ok. sofreu demais. Depois de Pouquinho, apresentar né? as principais regras de tratamento com o querido Little Red, enquanto a ilustração dele vai aos poucos subindo e descendo na tela, o vídeo rapidamente Rosquinhas é interrompido aceitas? por uma interferência onde uma imagem pisca na tela. A imagem em questão se trata de uma fotografia de uma criança, bastante estranha por sinal, usando um chapéu com o Little Red estampado. Nada demais e tudo normal, ao menos até a gente parar para observar essa porra. corda pendurada ao lado em um nó de fogo. Mas ok. Continuando com as informações da fita, o narrador então declara que agora o funcionário está preparado para conhecer seu ambiente de trabalho, então é demonstrada a planta de uma das filiais. Ele então demonstra os locais de responsabilidade do funcionário, como a sala de programação, sala de arte e design e o departamento de fundição e montagem. No momento em que o narrador cita esse último local, é possível observar um pequeno Little Red se aproximando bem rápido do estabelecimento em direção à entrada de funcionários. De qualquer forma, esse trecho também é interrompido por uma interferência e uma tela bem interessante é apresentada. O texto diz o seguinte: Olha, Eric, eu sei que a Tona disse que tem alguma coisa de errado com a fita dos anos 80 que a gente transferiu. Acontece que o que ela acabou falando tá corrompendo com essa fita antiga também. Eu tentei regravar, mas como você pode ver, o áudio saiu todo manchado. Seja lá o que os chefes estejam tentando esconder, essa coisa claramente quer que todos vejam. Falando das coisas que a companhia anda escondendo, eu quero ver se consigo encontrar aqueles arquivos velhos que o JJ esbarrou na última quinta-feira. Caso encontre, eu vou colocá-los onde o Ari não veja. Assim você vai poder editar assim que terminar a sua análise, sacou? Tá. Aliás, eu tô bem surpreso de quanto isso tá indo bem. Tipo, eu nunca realmente entendi o motivo pra se usar fitas de treinamento ultrapassadas nos novos locais. Mas nada realmente mudou nesses últimos anos. Apenas algumas pequenas modificações e nós poupamos bastante tempo, não é? De qualquer modo, eu te vejo na festa de ano novo. 2011, lá vamos nós. Ivan, técnico de áudio. Tá. Muito bem, parece que pelo visto dessa Temos vez então nós finalmente... Ivan, o técnico de áudio. A gente tem o Eric, que é o Eric o nome dele? Eric. É o Eric, que aparentemente é o editor de vídeo, pelo jeito. Né? Tem a Tônia, que não sei. Não sei ainda. Tem o JJ e o Allen. Ué. JJ parece que é só um funcionário. A Tônia também, né? Parece. E o Allen parece tipo um chefe, né? O Allen parece como se fosse um chefe dali. Vou colocar onde o Allen não vejo. Ou então algum outro funcionário que realmente não pode ver separado. Ivan, técnico de áudio. Muito bem, parece que pelo visto dessa vez nós finalmente somos apresentados a algum personagem mais direto, que no caso é o próprio Ivan. Ele aparentemente seria o responsável pela edição e digitalização das fitas, tendo pleno conhecimento de que havia alguma coisa errada dentro delas, algo que a companhia estava se esforçando bastante para esconder. O engraçado disso é que até o momento a gente não tem a menor ideia do que possa ser isso, até porque as únicas informações razoavelmente chamativas se tratam de referências a coisas divulgadas oficialmente pela empresa, como por exemplo o quanto o mascote Little Red é idolatrado. Além de que se não fossem as informações da descrição e as falas presentes nesse texto do Ivan, tudo que a gente viu poderia muito bem passar como apenas um vídeo velho todo bugado. Porém, vamos com calma. Esse é um vídeo de quase 10 minutos e a gente acabou de passar dos 4 minutos bugado.
Não me lembro se ele já leu isso. Peraí. Não, não leu não. Eu vou ler. Você nunca vai entender o quão difícil é chegar numa descrição para uma descoberta que é tão vaga em sua existência, né? Tá falando no caso desse vídeo. É tão fora do lugar, mas ao mesmo tempo se encaixa tanto. E radeia a palavra? Radeia. Ele expele fiction belief, que parece uma ficção, né? É isso? Parece uma ficção. Assim, ele parece muito que é uma ficção, né? Mas aqui está. A forma física descansando dentro de uma computer disk case. Lá fora eles chamam de disk case, a entrada de CD, eu não sei. Se for, é a entrada de CD, se não, deve ser disquete, talvez. Não, disquete era flop disk. Computer disk case. Ah, não, caraca. Computer disk case é as capas de CD. Putz, ganhei. Forma física descansando dentro de uma capa de CD de computador, tá. Eu amaria tentar explicar isso no momento, mas nenhuma mentira foi contada. Eu não sei. Eu vim a vocês por uma resposta. E, putz, algum tipo de conclusão para o que isso tudo significa. Essa transferência não terminada de... Transferência, eu acho que é a fita, no caso, né? Tá falando mais específica da fita, não exatamente uma transferência em si. A transferência não terminada de um empregado de uma fita. É muito difícil traduzir parada em inglês. Você tem que ler tudo antes de falar, não pode sair traduzindo tudo. De uma fita de um empregado dos animatronics da Little Red, ou da Little Red Animatronics. Foi escondida dentro do... criado mudo, gabinete, vou falar gabinete, putz, da mesinha, né? Da gaveta de CD do meu pai. Parece estranho toda vez que eu olho pra ele. É como se fosse algo que não deveria estar em meu poder, né? Não deveria ter essa coisa. Me desculpe se essa maldição seguir vocês todos também. Quer dizer, se alguém ver isso. Por favor, me contate, se possível, e me ajude a descodificar isso, né? No caso, entender o que significa. Tá, então aparentemente a Conta Filmes que postou o vídeo também não entende o que é essa parada aí. Agora que eu vi a Little Red Transfer. Não entende o que pode ser esse vídeo, né? Ele só achou na gaveta do pai dele, lá, esse CD. E, como ele não entendeu o que era, ele postou no YouTube pra ver se alguém consegue entender e falar com ele. Ok. Bugado. Porém, vamos com calma. Qualidade caiu de novo. Quase 10 minutos e a gente acabou de passar dos 4 minutos, então vamos ser pacientes. Após indicar os locais de responsabilidade do funcionário, o narrador então passa a focar nas estrelas principais da companhia, que obviamente são os animatronics. Ele comenta que os bonecos não ficam posicionados no mesmo lugar, pois a proposta é que eles acompanhem e entretenham os clientes em todos os ambientes do restaurante. Isso também significa que é responsabilidade do funcionário ficar sempre atento na localização deles. Durante essa explicação é exibida uma foto retirada no horário noturno, onde a gente pode finalmente observar um pouco do dito Little Red. E eu admito que o design dele é bem realista, no sentido de ser assustador igual os animatronics do Chuck E. Cheese. Mas não vamos perder muito o foco, que as coisas voltam a ficar bem esquisitinhas. A primeira coisa que interrompe a cena é a foto de um jornal em preto e branco sobre algo que aconteceu a uma das filiais da companhia em São Francisco, sendo que a manchete poderia ser traduzida como aniversário desastroso ou desastre de aniversário. De qualquer forma, é mais desastre de aniversário mesmo. A reportagem nos diz. No entanto, mais uma mensagem do Ivan é exibida, e ela nos diz o seguinte: Você lembra de deletar isso também? A gente não quer que ele saiba que nós temos isso. Eu tô trabalhando em fazer um texto ficar um pouco mais claro, mas até lá, eu acho que achei algumas imagens do lugar onde isso aconteceu. Talvez você possa me ajudar a entender tudo o que aconteceu. Um aviso. Eu não sei o quanto isso pode ser gráfico. Ivan, técnico de áudio.
Essa mensagem é quase autoexplicativa, porém aqui fica um pouco mais claro que o Ivan não é só um funcionário da Little Reds, mas como também está trabalhando com o que parece ser um grupo de pessoas que estão tentando decifrar ou trazer a público os podres da companhia. E eu digo podres porque ainda não ficou muito claro o que realmente aconteceu. É claro que esse incidente em São Francisco foi algo realmente grande, mas eu tenho a leve impressão de que não foi só isso. Depois dessa cena, a narração então retorna naturalmente de onde parou, como se nada tivesse sido exibido, e assim esse trecho se conclui com algumas informações inúteis sobre os equipamentos disponíveis nas áreas do restaurante. O narrador então promete que a próxima sessão da fita teria como foco apresentar a Little Red e seus amigos para os funcionários, porém assim que a propaganda do patrocinador é exibida, a gente tem mais um recadinho deixado pelo Ivan. Beleza, acabei de terminar a mixagem de áudio. Eu fiz algumas notas de edição em algumas partes onde eu acho que nós poderíamos substituir os frames com seus contrapartes modernos. Sim. Nós atualizamos completamente a lista de regras para serem seguidas. Então eu acho que é melhor a gente simplesmente retirar isso, não é? Eu mesmo tentei deletar, mas nunca é atualizado. De qualquer forma, olha isso aqui. Eu encontrei uma imagem do velho modelo do Little Red. Eu assumo que esse é o mesmo modelo que causou aquele incidente no antigo local. Eu ainda estou trabalhando em decodificar aquele artigo. Tá, o JJ tratou com eles. O JJ e a Tônia para conseguir a entrada deles. E a Tônia cruzou com uma descoberta bastante interessante. Desenhos estranhos de crianças foram editados dentro da versão transferida do VHS. Sério? Eu não encontrei nenhuma nessa em particular, mas caso encontre, você tem meu e-mail. Eu sei que isso está muito além do técnico que nós assumimos originalmente. Sim, tu não viu errado. O Little Red se moveu bem rapidinho ali. Antes que eu comente sobre as poucas informações que essa última mensagem transmite, é bom que a gente prossiga para a cena apresentada logo em sequência. Pelo que dá para entender, se trata de uma animação, ou melhor, uma leitura interativa de uma historinha chamada Locks the Golden Bear. Uma coisa interessante que Super Mario tá diferente, hein? Percebido é que esse desenho do Little Red foi feito em cima da arte de um certo personagem bigodudo bem famoso. Mas ok, voltando ao que realmente importa. A animação começa com o Little Red se aproximando de uma cabana no meio da floresta enquanto uma música absurdamente estourada toca de fundo. O lobinho então toca a campainha, abre parcialmente a porta e uma pequena mosca voa pro lado de fora. Aparentemente, sem ter percebido nada de anormal nisso, o pequeno Red então caminha pro interior da cabana à procura de alguém. Nada de aparentemente muito anormal, até que ele parece avistar alguma coisa que o deixa bastante chocado. O quê? O quê? O quê? Putz, grila, velho. Quem tá ali? Nossa, que susto, velho. Uma senhora urso ou o quê? Pra vocês não tá estourando o som, né? Pra mim tá. Quem é tu, mulher? Ou homem, não sei. Tá chorando? Tá apontando o que? É panela isso aí? O que tá acontecendo? Muito bem, o que tá acontecendo aqui? É claro, o que tá acontecendo aqui? Algo muito importante que ainda não ficou claro, mas vamos manter a calma porque esses elementos vão logo fazer sentido. Por enquanto, vamos se concentrar em outra mensagem do Ivan e ela diz o seguinte: não envia essa transferência. Tem alguma coisa realmente perturbadora acontecendo no meu departamento. Olhando de novo a imagem que eu mostrei agora há pouco, você viu? Nas sombras. Aumenta o brilho se você puder. Eu preciso saber se é apenas eu. Eu não acho que eu vou pra festa. Eu tô no limite. Eu estou no limite, Brasil. De todo modo, ele cita que alguma coisa estranha aparece na foto apresentada. Então, ok, eu acho que tem alguma coisinha ali no lado direito da tela, mas eu não sei dizer. Talvez o nosso querido Ivan tenha realmente ficado lelé da cuca. É interessante notar que após a apresentação da mensagem, uma sequência de desenhos um pouquinho estranhos é apresentada. Talvez sejam desenhos citados pelo Ivan em uma das mensagens, porém não faz muita diferença. O vídeo nesse ponto está corrompido o suficiente para que a gente não consiga entender absolutamente nada do que eles significam. No fundo, a gente pode escutar o que talvez seja uma música com áudio extremamente estourado, e assim a nossa primeira transferência chega ao fim. Oh. Tá, poxa. Esse desenho tá sinistro.
Pera, Fusion? Fusion Entertainment? Tá, isso aí tá no vídeo mesmo ou tu que colocou, Thales? Ok, né? Muito bem, esse primeiro vídeo coloca a gente em uma posição bastante curiosa, porque a gente até consegue absorver bastante informação com relação ao restaurante e basicamente boa parte do contexto que envolve essa história. Aparentemente a gente está lidando com um restaurante ou estabelecimento de entretenimento bastante tradicional e ao mesmo tempo bastante moderno. A Little Reds foi fundada durante os anos 60 e passou por várias modificações com o passar dos anos para que pudesse se adequar melhor em suas respectivas épocas. Aparentemente, a marca e o seu mascote se tornaram tão populares e influentes que podiam ser encontrados em todo o território americano, atraindo diversas famílias e crianças para se divertirem no amigável e confortável ambiente que o estabelecimento oferecia. Porém, Sim. é óbvio que nem tudo são flores. Em algum ponto da história, algum incidente aconteceu no restaurante durante um aniversário que chegou a ganhar um certo destaque à medida que até chegou a ser noticiado nos jornais de São Francisco. A data exata desse incidente ainda é um pouco incerta. Porém, o próprio Ivan chega a dizer que a companhia teria parado de atualizar suas fitas de treinamento para novos funcionários em certo momento. E, como a fita que a gente acabou de ver foi feita em 88, tudo me leva a crer que o incidente aconteceu nesse período, o final dos anos 90. Mas como eu disse, a gente está em uma posição curiosa, porque mesmo com tudo isso a gente ainda não tem a mínima noção de qual é o ponto de toda a série. Mas tudo bem, vamos com calma porque a gente ainda não acabou. Apesar de Little Red ser atualmente uma série, na época as pessoas ficaram um pouco confusas com o que esperar da sequência desse vídeo tão estranho. A questão é que depois de alguns meses nós fomos presenteados com mais um episódio chamado de Count Your Years, ou Conte Seus Anos. Mas Sim. detalhe, ele não é exatamente uma sequência do vídeo anterior, ou seja, não é um Little Red Transfer 2, mas sim um vídeo extra. E eu tô fazendo questão de deixar isso bem claro para que não acabe gerando nenhuma confusão no futuro, porque com a quantidade de vídeo que a gente ainda vai analisar, com certeza as coisas vão ficar confusas em certo momento. Logo de cara, na descrição do episódio, a gente pode observar um baita texto escrito pelo responsável pelos uploads, e aquele parece estar em uma vibe muito diferente da que ele estava na última vez. O texto diz o seguinte: vocês todos não vão acreditar no quanto eu tô feliz. Eu acabei de conseguir alguns desenhos antigos da Little Reds. Eu até consigo me lembrar de assistir alguns desses durante a minha infância. Eu decidi postar esse em particular por ser o primeiro dia do ano novo, e pelo que eu posso ver, esse é um especial de ano novo. O quanto isso é adequado? Eu vou estar postando mais desses desenhos até eu conseguir concluir o próximo grande filme da Little Red. Eu ainda estou encontrando clipes antigos e juntando eles. Eu até consigo com umas habilidades de edição, então eu espero que consiga unir tudo certinho. Obrigado a todos por serem pacientes comigo, isso significa muito. E já que vocês estão aqui, eu pensei em mostrar um ensaio que eu escrevi. Agora que eu tenho uma audiência, talvez alguém além de mim possa ler. Aniversário da Mary. Tem sempre alguma coisa sobre Mary. Sobre a graxa nos dentes ou o confete que grudava no vestido. Ela havia sempre algo chamativo para alguém. Hoje foi o aniversário da Mary. Ela havia acabado de desempacotar o último pote de pasta de dente antes de exigir para ver seu bolo. Sua mãe correu para a cozinha e colocou o pote de biscoitos quebrados e glacê em cima da mesa de madeira. E antes que ela pudesse correr, Mary gritou mais uma vez. Coma, disse Mary de forma severa. Sua mãe segurou suas lágrimas quando se ajoelhou para comer aquela bagunça de bolo. O hálito magnânimo de Mary continuou em sua bochecha. A mãe comeu o mais rápido que conseguiu antes de cair no chão, mole e fria. Como esperado, o bolo estava cheio de milhares de alfinetes afiados. Mary soltou um suspiro de alívio e mudou de cor antes de pegar um punhado e descansar os dedos entre os lábios. Mary estava feliz. Meu camarada, ignorando todo o papinho empolgado do nosso parceiro, esse último trecho é bem interessante e até mesmo um pouco mórbido. Aqui ele cita uma personagem chamada de Mary, que seria um pouco esquisitona, e o mais curioso é que ele cita um evento trágico que aconteceu em um aniversário. Talvez isso aqui tenha algum significado simbólico em associação com o acidente no restaurante. Talvez, a gente não sabe por enquanto. Então vamos só nos concentrar na animação em si. O desenho começa com uma cena em uma sala de estar. Na televisão presente bem no centro, a gente pode observar trechos de outras duas animações especiais de duas séries bem famosas do universo dos Analog Horrors, principalmente aqueles que são inspirados em FNAF, que no caso é A Casa Misteriosa do Martin Walsh e o especial de Natal feito pelo Badgeton. Então sim, parece que ficou ainda mais óbvio de onde o A Conta Filmes tirou a sua inspiração, e isso é bem bacaninha.
O ursão camarada aí, aparentemente meio desanimado, começa a reclamar que, oh não, é aquela época do ano novamente. O que faz a outra personagem presente no ambiente questionar o que tinha de errado. Afinal, aquele novo ano prometia trazer coisas bastante positivas e os dois precisavam de um descanso depois de tudo que eles haviam passado. Eu realmente não faço ideia do que a Dona Gansa aí tá dizendo, mas antes da gente continuar é bom deixar claro que esses personagens possuem sim um nome, sendo a Dona Gansa chamada de Gelly Goose Welf e o ursão mal-humorado aí sendo chamado de Lox. E sim, antes de que tu comente aí embaixo, esse Lox é o mesmo apresentado na animação final do episódio anterior. A cena então retorna pro Lox, onde ele começa a explicar o motivo para não gostar do grupo. Ele começa dizendo que tem medo de contagens regressivas, que não gosta de grupos muito grandes de pessoas e nem do som dos fogos de artifício. O interessante é que à medida que ele vai explicando essas coisas, a gente pode escutar uma gravação de áudio de um público animado comemorando os fogos de artifício. Porém, essa gravação inocente aos poucos vai ficando cada vez mais estranha, a ponto de se assemelhar muito com o som de um grupo de pessoas sendo atacada por tiros. Bizarrices à parte, o desenho então continua. O Little Red então aparece para tentar motivar o seu amigo, dizendo ser algo que acontece todos os anos e que acabaria bem rápido. Então eles ficam nesse lenga-lenga um pouco, mas logo alguém bate na porta. Nesse momento, a animação o modelo do Lox fica se movendo pela tela, à medida que a gente pode escutar ele se aproximar e em seguida abrir a porta para alguém. Esse alguém em questão é algo bem estranho. Aparentemente ele sentiu o problema que estava acontecendo na casa e foi para lá o mais rápido que podia para tentar ajudar. Ele basicamente chega no Lox perguntando se ele era o dito urso com medo do barulho, que se assusta com as árvores e se esconde das nuvens. Basicamente implicando que o nosso ursão aí é algum tipo de medroso, e sendo assim, aquele que seria capaz de dar um empurrãozinho necessário para que o urso deixasse o seu conforto silencioso, que apenas o estava deixando ainda mais doente. Durante esse diálogo, o relógio também se refere ao Lox como urso dourado, possivelmente mais um indicador associando o personagem com o que a gente viu na leitura interativa. O Lox então aceita o pedido, fazendo assim com que o relógio comece a dizer algumas coisas bem bizarras. Ele diz que irá ensiná-lo várias coisas, vários sinais e vários caminhos, declarando também que é preciso que o urso pendure a corda sem ter medo. Afinal, em apenas alguns segundos, tudo estaria bem. O relógio não para por aí, ele também chega a declarar que o real motivo para que o urso se encontrasse naquele estado se encontrava no fato de que os seus amigos... Os olhos do trocinho apareceram antes? Apareceram antes. Naquele estado, se encontrava no fato de que os seus amigos eram tóxicos. Isso obviamente faz com que a Gelly e o Red comecem a tentar se defender, declarando que todos ali eram bons amigos e que nunca fariam algo ruim pro Lox. Por algum motivo, durante essa cena, os modelos dos personagens ficam completamente bugados e todo o cenário é tomado por uma sombra escura. O relógio afirma que o Lox não deveria dar atenção para eles, já que os seus ditos amigos estariam apenas enchendo sua mente com veneno e que a única solução para esse problema era abandoná-los para o bem da ciência, seja lá o que isso signifique. A Gelly então diz que aquilo foi longe demais, então ordena que o relógio vá embora daquela casa, enquanto ela fica com uma expressão bizarra por alguns segundos na tela. O relógio então volta sua atenção para o Lox, dizendo que ele estava apenas tentando ser gentil, mas não importava o quanto ele tentasse, o urso nunca deixava alguma coisa ir embora. A partir desse ponto, a imagem de uma lancheira infantil é apresentada por baixo de algum tipo de padrão escuro que fica piscando ao mesmo tempo que o relógio pega todos os piscados. Algumas coisas sem sentido. No fundo, alguns rostos são apresentados girando, eles se modificam à medida que o padrão vai se alterando. Poxa! Três ossos ali? 3 ossos? Poxa, que isso? Eles não estão falando nada divertido e tal, tá só um monte de camada de fala. Agora tá divertido.
Anha. Anha. Lox? Bom, agora sim eu posso dizer que a gente tem informações o suficiente para ao menos formular uma teoria inicial do que teria acontecido com a Little Red no fim dos anos 80. É. E isso graças às dicas presentes nesse episódio bizarro aí. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu vou logo avisar que por enquanto eu não vou me focar nos pequenos detalhes, como por exemplo os personagens que o Ivan cita e muito menos sobre o próprio Ivan. Isso tudo eu vou falar com mais cuidado quando a gente tiver uma ideia melhor disso tudo que tá acontecendo. E com isso dito, eu carinhosamente peço que tu volte a tua atenção pro dito Lox, já que esse urso certamente faz parte da turma principal do Little Red, mas é bem interessante você ver que ele é o foco central desse último vídeo. E é óbvio que isso tem um motivo. Esse desenho, apesar do teor absurdamente surrealista, também é repleto de simbolismos. O Loki, por exemplo, é apresentado como um urso medroso que não consegue lidar com o mundo fora da sua casa, preferindo assim ficar do lado de dentro devorando o delicioso mingau que a Gally prepara para ele. Mingau que é descrito pelo relógio como sendo um vício, algo que estaria fazendo o Loki se afundar cada vez mais nesse mundinho isolado dele. E aqui entra outro personagem bastante importante, que é o relógio. Ele diz algumas coisas estranhas e até mesmo negativas com relação ao urso, por mais que se apresente como um professor ou alguém disposto a ajudar. E dessa forma tu começa a fazer algumas recomendações um pouco estranhas, como por exemplo, se pendurar e até mesmo abandonar os seus amigos. Como a gente viu, isso faz com que ele seja expulso da casa, mas não se antes dizer algo bem interessante. Eu sou o seu ego. Ou alguma coisa parecida com isso. O que importa é que isso implica que o relógio de certa forma faz parte da mente do Lox. É por isso que ele é tão duro com essas palavras e parece realmente compelido a tentar resolver o problema do urso. Isso também explica o motivo pelo qual a voz dele tem esse efeito de eco, e o porquê da cena se voltar para ele todas as vezes que o Lox pensa nas coisas que lhe dão medo. Esse relógio é a própria mente dele, ou uma voz na mente dele. E isso é um elemento muito importante porque quando ele diz pendurar a corda, o relógio está trazendo de volta as constantes referências à forca que a gente viu até o momento. Seja no desenho pouco antes das regras serem apresentadas, a corda que aparece junto da foto da criança e um nó de forca presente na animação no final do primeiro episódio. E é meio óbvio o que isso representa. O nó de forca era muito usado para execuções, mas também é bastante usado para suicídios. Mas quem teria feito isso? E por que esse fato é tão importante? Bom, voltando ao Lox, esse episódio deixa bem claro que a saúde mental desse personagem é algo a ser colocado em xeque. Não só pelos seus medos serem questionados, como também a acusação de que seu relacionamento com seus amigos não é saudável e que ele mesmo possui um vício extremamente prejudicial para sua saúde. E isso A única coisa que eu sei até agora, aliás, que eu penso que eu sei até agora, é que provavelmente esses três personagens não tem nada a ver com os personagens dos textos, né? O JJ, Allen, Ivan, Eric e Tony. Eu acho que não tem nada a ver com eles. Eu acho. Eu acho que eles são outras coisas. Isso é um pouco tenso demais para um desenho infantil dos anos 80 e 90, né não? Isso acontece porque o Lox representa algum personagem real, alguém que realmente era importante para Little Reds, ou que ao menos fazia parte da equipe. Alguém que além de seus problemas psicológicos ainda precisava lidar com sua dependência a algum tipo de substância. Essa pessoa até tinha companheiros e familiares que tentaram ajudar, mas o final caótico do episódio deixa bem claro que a sua mente já havia sido completamente tomada pelos pensamentos negativos de dor, sofrimento e, quem sabe, culpa. E é nesse ponto em que a gente encaixa esses elementos com o incidente que a Little Red está tentando esconder, porque é muito possível que a pessoa que o Lox representa trabalhou em uma delas ou possuía alguma associação com a companhia, uma associação que não terminou muito bem. O restaurante, por ser um sucesso, certamente atendia muitos clientes, porém aquele dia não era como os outros. O ambiente havia sido reservado para um grande aniversário, com várias crianças e muitos clientes para atender. A gritaria das crianças cada vez se misturava mais com o falatório dos adultos e a música de fundo, a ponto de que o aconchegante local se tornou um puro caos, assim como a mente do nosso personagem desconhecido. Talvez houvesse acontecido algo no seu passado, alguma coisa que fez toda aquela barulheira, luzes e estrondos se tornarem tão insuportáveis aos olhos dele.
Crianças corriam para todos os lados, adultos bebiam e gargalhavam alto em suas mesas, bebês choravam e as vozes não paravam de falar em momento algum. E assim ele procurou a paz e o silêncio na arma que estava com ele, sendo esse o caramba. empurrão que precisava para enfrentar seus medos e puxar o gatilho na frente de todos, fazendo dele mesmo o real desastre daquele aniversário. Então, meus filhotinhos, parece que depois de, sei lá, uma semana sem vídeo, finalmente estamos de volta. Foi mal ter deixado vocês sem nada semana passada, mas eu realmente precisava de um tempo não tem tanta coisa assim por enquanto. É muito difícil pular coisa só com esses 2 vídeos. para conseguir me reorganizar, porque sabe como é? Final de semestre, a faculdade tá cheia de coisa para fazer, e Puxa, trabalho, entendo, cara. e estágio e essas coisas É de gente complicado, adulta, enfim. E aliás, antes de qualquer coisa, não me julguem. Sim, eu sei que Little Red Transfer parece muito com Alten Fives e parece muito com qualquer outro análogo de horror inspirado em FNAF, mas tem alguma coisa nele que me atrai muito, tem alguma coisa nele que eu acho muito interessante. Talvez seja por esse excesso de informações que acaba, sei lá, a gente tem muita informação, mas mesmo assim a gente sabe muito pouco sobre o que tá rolando, ao menos até o momento que a gente parou. E como eu disse, essa série é extremamente longa, não só pela quantidade de vídeos, que na verdade não são muitos, a parada é que eles são longos, mas é que tem muito conteúdo pra analisar, tem imagens, tem arquivos, tem link estranho pra analisar, tem um bocado de coisa pra analisar, e eu vou deixar pros próximos episódios, porque eu não sei se vocês curtiram ou se viram o mesmo potencial que eu vi nele. Curti. Antes da gente acabar, eu queria agradecer profundamente aos membros de platina do canal, que no caso é o Shadic Scarlet, o Z Spy, JR Godoy, Simulacrum 336 e Catarina Duarte. Muito obrigado mesmo, vocês estão no nosso coração, vocês não precisavam ajudar a gente nesse ranking, mas vocês quiseram e a gente é muito grato por isso. É claro que nesse agradecimento eu também estou incluindo todos os membros do canal, sério, muito obrigado. Sim. E eu falo a mesma coisa para todos vocês não precisavam, mas mesmo assim vocês estão ajudando a gente e isso significa muito, sério mesmo. Eu queria agradecer aos meus 2 companheiros do canal, que no caso é o Sourá, por editar esse vídeo maravilhosamente e ter paciência, porque eu tô basicamente atrasando bastante para gravar esse vídeo. E também eu queria agradecer ao Sourá por ter revisado esse vídeo aqui, mesmo estando sem internet, com a internet ferrada lá na casa dele. Muito obrigado mesmo. Basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem. Valeu! Então, minha gente, é isso. Olha o meu ventilador aqui, ó. Que bonito, não é mesmo? Espero ter gostado desse vídeo. Eu tô olhando pra webcam por quê? Espero ter gostado desse vídeo. Não tem muita coisa pra falar, né? Na verdade. Espero ter gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Pombo Atômico, né? Que tá aparecendo aqui do lado. E eu espero que esse vídeo fique numa qualidade boa, velho. Na moral.